Olá! Algumas pessoas me pediram para fazer alguns vídeos sobre os meus exercícios que elas pudessem realizar sozinhas em casa nessa fase de isolamento. Então, primeiro eu quis descobrir quais eram as reais necessidades das pessoas e enviei uma solicitação perguntando o que mais te preocupa nesse momento, qual a sua maior dificuldade e em que eu posso ajudar. E foi muito boa a participação das pessoas, porque eu recebi muitas mensagens e sugestões. Eu recebi mensagens bem interessantes, algumas bem curiosas e até engraçadas. Obrigada a todos que participaram e enviaram sugestões. Então, dessas sugestões e opiniões, eu fiz um estudo sobre o isolamento e resolvi dividir essas perspectivas com vocês. Primeiro, eu peguei todas as sugestões sobre essas dificuldades, organizei numa tabela, dividi em categorias e coloquei em blocos com aspectos similares, classificando do maior para o menor em intensidade. E observei 5 categorias, 5 blocos principais dessas preocupações e aflições que as pessoas estão passando nessa fase de isolamento. Lembrando que é só um estudo de um grupo bem específico, mas que traz algumas observações bem interessantes para a gente conversar e pensar junto aqui. Então, qual você acha que seria o primeiro bloco, o campeão aqui? O que você acha que está mais afligindo as pessoas nesse momento de isolamento? Pensa um pouco. Qual você arrisca? O que você acha que é a dificuldade maior das pessoas nesse momento? O principal bloco aqui, no que está mais preocupando as pessoas que apareceu, foi a ansiedade. Né? Bem acima do segundo colocado, a ansiedade surpreende porque ela apareceu muito aqui. Aí eu fui pesquisar e verifiquei o seguinte, que segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 18 milhões de brasileiros convivem com ansiedade, aproximadamente 9% da população. Estatísticas apontam que a ansiedade é responsável por 2 a cada 10 afastamentos do trabalho por problemas psicológicos. E que de 2017 a 2018, dados da Previdência mostram que auxílio-doença por transtorno de ansiedade cresceu 114%. É muita ansiedade, gente, é muita ansiedade. Por isso que aparece tanta ansiedade aqui no meu estudo, é porque a ansiedade já estava aí, né? Ansiedade é o medo do futuro, a expectativa de algo ruim possa acontecer, que gera uma aceleração e vários sintomas. Então, calma, gente, respira. Eu vou fazer depois um vídeo só sobre ansiedade, explicando o que é, os tipos de transtorno, os sintomas e sugestões de tratamento. No segundo bloco de preocupações nessa fase do isolamento, as pessoas colocaram principalmente os medos e uma lista enorme de medos. Aí eu peguei todos esses medos, coloquei numa lista do maior para o menor. Qual você acha que é o maior medo das pessoas nesse momento? Eu errei, né? Veja se você acerta. O maior medo das pessoas nesse momento é o medo em relação à saúde e à vida de uma outra pessoa, né? Aí você pode pensar assim, é porque as pessoas estão preocupadas com os idosos, estão preocupadas com as pessoas de grupo de risco. Não é isso. Porque os meus pacientes que participaram, que são os idosos, que são os que fazem tratamento e têm baixa imunidade, que são os de grupo de risco, eles também responderam como principal medo, o medo em relação à saúde e à vida de uma outra pessoa. Por exemplo, a vovó idosa, ela tem medo que o netinho fique doente. E o idoso, que está todo estrambelhado, cheio de problema de saúde, o maior medo dele é que a esposa fique doente, né? E vários exemplos nesse sentido. Então, uma hipótese que eu levanto aqui é porque, apesar de tudo, o brasileiro é muito amoroso e protetor. O segundo medo que apareceu aqui é em relação à própria saúde, o medo da pessoa ficar doente. O terceiro medo é em relação à parte financeira, preocupação com desemprego, diminuição de salário, se seus comércios e empresas vão se recuperar. O quarto medo é o medo em relação ao dinheiro dos outros, é uma preocupação com o dinheiro e as dificuldades financeiras de grupos carentes e como ajudar, né? Aí, novamente, vou na minha hipótese que, apesar de tudo, o brasileiro é muito amoroso e protetor. O quinto medo é o medo de algum desequilíbrio emocional e perder o controle.
E o sexto e último medo que apareceu nessa lista é um medo até bem engraçado, que é o relato de alguns idosos que eles têm medo de sair na rua e as pessoas gritarem: velho, velho, sai da rua, velho, cata velho. Eles têm medo de serem rotulados como velhos, serem ofendidos na rua e até agredidos, e alguns têm medo até de ser presos. Olha o pânico dos nossos anciões, né? O terceiro bloco de dificuldade nessa fase de isolamento apareceram as irritações com as convivências. Né? Então, impaciência com a convivência, dificuldade de comunicação com os parceiros e filhos, brigas, discussões, raivas e comunicação violenta. Dentro desse bloco da irritação, eu coloquei também a falta de diversão gerando irritação. Então, o fato de não poder se divertir, não poder sair, parar com seus esportes, não poder ir mais no show, na praia, nem no seu restaurante preferido. Essas limitações de alegria gerando uma certa birra e revolta e irritação. Algumas dessas dificuldades de relacionamento e convivência provavelmente já existiam antes, e esse momento só potencializou isso. Para essa parte aqui, depois eu vou fazer um vídeo só sobre comunicação não violenta, né? No quarto bloco de dificuldade de isolamento, bem preocupante, aparece a depressão. Então, tristezas, desânimos, desmotivação, apatia, solidão e carências. E a dificuldade que algumas pessoas estão lidando com perdas nesse momento, né? Esse aspecto também sobre a depressão requer um vídeo só sobre a depressão, o que é a depressão, como tratar e várias possibilidades de tratamento. Quinto bloco das dificuldades de isolamento aparecem as dificuldades de organização de tempo, horários, falta de planejamento, falta de foco, baixa de produtividade, adiando tarefas, dificuldades nessas novas formas de rotina. Dentro das dificuldades de estruturação do tempo, aqui você pode dividir em dois grupos, que é a turma que não está fazendo nada e a turma que está sobrecarregada com muita coisa para fazer. A turma de que não tem nada para fazer está buscando formas mais produtivas de preencher esse tempo. Então, cursos, vídeos, filmes, ginástica em casa, aprendendo a cozinhar e se relacionando melhor com a família, né? E tem a turma que está trabalhando muito, porque de uma hora para outra, essa pessoa teve muito aumento da atividade, de repente, e aí ela foi para casa e continuou desenvolvendo seu trabalho normal, mas está em casa junto com toda a família, com as crianças, o cachorro, e a empregada não está, né? Então, esse bloco de pessoas estão precisando reorganizar o tempo com todas as atividades profissionais e as atividades domésticas, né? Um ponto importante para lembrar também nesse estudo é o aumento de consumo de bebidas, drogas, cigarros, pornografia para a internet e muita comida, né? E muita comida. Bem, esses foram os principais conflitos que apareceram nesse estudo de dificuldade de isolamento. Agora, achar soluções alternativas para lidar com tudo isso e desenvolver ferramentas para fazer melhores escolhas. E planejar o futuro com seus sonhos e alegrias. No próximo vídeo, eu vou estar falando sobre ansiedade. Caso você tenha alguma pergunta sobre esse tema, pode escrever. Beijos e felicidades!